Olá, uma boa noite para os alunos e professores que estão acompanhando a nossa aula, a gravação dessa aula, o ao vivo dessa aula, e também um bom dia para você que está acompanhando na estreia dessa aula no domingo, às 9 horas da manhã. E uma boa tarde ou um olá para você que está acompanhando em qualquer outro horário, qualquer outro dia da semana. Um prazer, uma alegria ter você conosco nesta aula, acompanhando aí. Estamos refletindo, estamos já na lição de número 9 do Evangelho de Lucas. Em média, estamos trabalhando com 2 capítulos por lição. É um bom desafio, porque o Evangelho de Lucas é um evangelho muito, muito rico, com muito conteúdo, com muitos temas diferentes, mas tem sido uma grande alegria. A gente já está caminhando para o final. Nós entramos agora nos capítulos 17 e 18 do Evangelho de Lucas, se você tem aí nos acompanhado. Se não, perdeu alguma aula, acesse a nossa playlist ali sobre escola bíblica, e aí você vai ver lá o Evangelho de Lucas. Então lá, se você perdeu alguma aula, você consegue ver no nosso canal no YouTube, todas elas aqui. Tem na descrição aqui a playlist dessa aula, né? Você pode acessar também, tá bom? Hoje a gente tem um convite interessante a você, baseado em um poeta da língua inglesa, uma brincadeira com um poeta da língua inglesa, que é William Shakespeare. Ele tem ali na sua peça, numa das peças mais famosas, essa peça de Hamlet, a frase ser ou não ser, eis a questão. E aí a gente faz a brincadeira aqui, ser ou ter, eis a questão, e é um dos temas mais interessantes que é abordado no capítulo 18, por exemplo, e a gente vai vislumbrar um pouquinho dele também no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Para isso eu quero convidar um dos alunos aqui para mim, para ler o texto base desta lição, o texto de Lucas 17, versículo 20 e 21. Nosso texto áureo desta lição. Lucas 17, do 20 ao 21. Pode abrir seu microfone e ler. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Muito bem, então a gente já vai começar a ver alguns aspectos interessantes. Nós vamos observar temas em relação à identidade, o ser, em relação à posse, o ter, e a ação a partir do ser ou do ter, dependendo dessa postura. E isso com base no reino de Deus. A gente vai falar muito sobre a nossa identidade baseada no reino de Deus, mas para isso eu quero provocar aqui os nossos alunos a responder aqui uma pergunta. A primeira pergunta aqui que eu quero colocar para você. Para ser feliz, eu preciso ter dinheiro, poder, beleza ou outras coisas? Abre aí o seu microfone e responde para mim essa daqui. Eu acredito que não. Não é possível ser feliz tendo dinheiro, tendo posse. Nós temos visto aí várias famílias, né, que são atingidas por tragédias tristes, famílias de posse, famílias que poderiam, teoricamente, ser felizes. Eu creio que o ter não traz a felicidade. Muito bem. Olha, eu diria que a maioria das pessoas no mundo, maioria, viu? A maioria concordaria com a nossa irmã Emilce aqui. A maioria vai constatar e dizer, não, ter as coisas não faz de fato a gente feliz, né? Existe sim pessoas que vão dizer, não, claro que não. Ter coisas me deixa feliz, me faz feliz, eu sou feliz, ou serei feliz se eu tiver essas coisas. Mas eu diria que hoje a consciência social, a consciência mundial está tendo esse tipo de comoção. Porém, isso só no discurso, só na fala. Porque na prática é só você pensar.
Você trabalha muito mais para ser ou para ter? Os seus sonhos, vamos pegar as suas metas de final de ano. Você colocou em 2022 para 2023. Tinha muito mais ser ou tinha muito mais ter? Então, a gente tem que começar a pensar se esse realmente é meu raciocínio. Eu quero, para ser feliz, eu quero muito mais ser do que ter. Então, está na hora da gente começar a mudar nossa mentalidade e os nossos objetivos de vida, correto? Uma outra pergunta que eu quero trazer aqui para provocar é: quais são os valores que nós. Perdão, isso não. Até qual ponto o desejo de ter prejudica o ser? Então, até qual ponto o desejo de ter prejudica o ser? Eu convido aí outro aluno para participar. Ou professor. Uma das coisas que a gente tem que entender é que o animal que você mais alimenta será o mais forte. Se você alimentar cada vez mais o ter, a sua vida vai inclinar para o ter. Se você alimentar cada vez mais a sua vida para o ser, você vai ter cada vez mais o seu caráter forjado pelos atributos que vão nortear a sua maneira de pensar e agir. O grande problema é que hoje, por mais que as pessoas digam que estas coisas não trazem a felicidade, estas coisas, na sua ausência, contribuem para a tristeza. É só você imaginar o seguinte: a própria palavra de Deus diz que na casa aonde falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. Então, o não ter, em algum momento, vai afligir o seu ser. O que eu tenho experimentado na minha vida é que os momentos em que eu menos tive posição de poder adquirir, de ter as coisas, Deus cuidou de mim. Então eu posso dizer que, para mim, priorizar o ser é muito mais importante, principalmente se esse ser é estar dependente de Deus. Muito bom, muito bom. Gostei muito da analogia inicial sobre o alimentar, que você mais alimenta. E uma coisa que a gente vai observar aqui é justamente esse equilíbrio que o pastor Salovi nos coloca, porque o ter, ele é importante. Não diria que ele é adiantando, né? Não diria que ele é mais importante do que o ser, porque você precisa ter elementos básicos para a sua vida: alimentação, moradia, uma sensação de segurança. Tudo isso são coisas que vêm e vão, ou seja, são coisas que são posses, são coisas que você tem. E estas próprias coisas, o próprio Deus provê, o próprio Jesus nos ensina a orar por estas coisas. Bênçãos são coisas que a gente recebe, logo a gente tem, e a palavra de Deus diz que Deus nos abençoa, ou seja, Ele nos dá tanto material quanto espiritual, mas há uma grande diferença, a gente pode observar. Quando você é mais do que você tem, ou seja, quando a balança está pendendo mais para o ser, quando você não tiver tanto assim, você ainda assim não desmorona. Então, como é importante a gente fortalecer isso, porque sim,
vão ter momentos na nossa vida que a gente não vai ter tanto o ter. Mas para que a gente passe por esses, e são momentos, para que a gente passe por esses momentos, o ser tem que estar muito fortalecido. Mas vamos aqui avançar nessa introdução. E nós vamos trabalhar bastante agora, principalmente aqui no capítulo 17, a gente vai trabalhar bastante a questão da identidade. Para falar a verdade, a maior parte dessa lição a gente vai trabalhar muito sobre o ser. Tá? Só no final da lição que a gente vai falar sobre o ter, mas vocês vão entender o porquê. O texto bíblico vai nos empurrar a isso. Né? Então, eu vou pedir aos alunos, leia para mim Lucas 17, 1 e 2. Lucas, capítulo 17, versículo 1 e versículo 2. Pode abrir aí seu microfone e ler. Disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Muito bem. Um dos aspectos que a gente fala sobre ser, uma outra palavra que define essa expressão ser, é a palavra identidade. Então, quando você pega, por exemplo, se você é parado por alguma autoridade, algum policial, ele vai perguntar: quem é você? Eu vou falar: eu sou cristiano. E aí ele vai me dizer: mas como é que eu sei que você é o cristiano? O que você tem que ter na mão? Uma identidade. E aí nós temos vários tipos de identidade nós temos no Brasil. Então nós temos o RG, Registro Geral, nós temos a CNH, a OAB, a Carteira de Trabalho, e assim por diante. E lá me diz várias coisas que eu sou. Por exemplo, então, eu sou o Cristiano Almeida Bernardo. Aí vai estar lá, por exemplo, o meu sexo, o meu gênero. Então vai estar lá masculino. Vai ter lá, eu sou filho de. Então, sou filho, já mostra que eu sou filho, né? Então, já começa por aí. Sou filho de Salovi Bernardo Júnior e Emilce Mendes de Almeida Bernardo. Então, você vai ter lá a identidade. E, normalmente, a gente age de acordo com o que a gente é. Então, nós temos uma postura a partir da nossa identidade. E o primeiro aspecto da postura que Jesus trabalha aqui é cuidado com as suas atitudes. Aquilo que você faz geralmente revela aquilo que você é. Ou poderia dizer, aquilo que você faz revela quem você é. E Jesus está dizendo aqui: cuidado com os escândalos, cuidado com as coisas que fazem os outros tropeçarem. Então, olha para a sua postura. Jesus está trazendo aqui um olhar para você mesmo. Olha para quem você é e o que você está fazendo. Olha, é impossível que não venham os escândalos, é impossível que não venham problemas ali que façam pessoas tropeçar, mas ele dá advertência. Mas ai da pessoa por quem eles acontecem. Por quê? Porque se você arrasta alguém, que é a expressão que a Bíblia vai usar várias vezes, é aquele que é um pequenino, e o pequenino tem várias aplicações, mas as duas principais seriam crianças, por exemplo, é a aplicação mais clara. Então, eu sou pai de duas meninas, uma de 7 e outra de 4 anos. Eu tenho que me preocupar com a minha postura dentro de casa, porque elas vão repetir exatamente aquilo que eu faço, porque inclusive é aquilo que eu sou. É tão engraçado isso que eu sou tão eu, se podemos falar assim, que as minhas meninas repetem algumas atitudes minhas ou da minha esposa, e às vezes eu fico olhando como ela aprendeu isso. Nem eu percebi que eu faço isso, que eu falo desse jeito, que eu uso tal expressão de tão natural que eu tenho agido. Então, realmente, eu tenho que observar a minha postura. Então, as crianças, mas há um segundo pequenino. Aqueles que nasceram na fé, conforme Jesus explica para Nicodemos, por exemplo,
que são aqueles que nasceram na fé, ou seja, entregaram a vida a Cristo, acabaram de nascer, nasceram da água e do Espírito, como ele conversa com Nicodemos. Ou seja, esses que nasceram na fé, eles também estão agora aprendendo a caminhar com Cristo. Eles vão aprender conosco, com quem já está caminhando há muito tempo. Então, a minha vida não pode ser uma pedra de tropeço. Ou seja, eu tenho que ter uma postura a partir da minha identidade. Quem é o cristiano? O cristiano, antes de ser o cristiano, ele é filho de Deus. A minha identidade como filho de Deus é mais importante que o meu nome. Tanto que quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, é dito que nós receberemos um novo nome quando estivermos no céu. Então, nem esse nome que eu tenho hoje, que os meus pais me deram, nem esse nome vai ser mantido. Mas eu sou filho de Deus. E esse é a minha primeira preocupação. E isso já mostra, então, também qual é a minha postura como filho de Deus. Primeira postura, eu tenho que vigiar as minhas atitudes. Eu tenho que me preocupar com as pessoas que estão me olhando, principalmente estes que estão na sua caminhada inicial com Cristo. Mas a segunda postura, lê para mim agora o versículo 13 e 4. Lucas 17, 13 e 4. Lê para mim, por favor. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Muito bem, aqui nós temos, olha, uma coisa que você vai perceber, estes capítulos do meio aqui do livro de Lucas, eles são uma coletânea de vários pequenos e curtos episódios de ensinamentos de Jesus. Algumas compilações estão em Mateus de 5 a 7, o Sermão do Monte, por exemplo, e algumas aqui são apenas histórias curtas de alguns ensinamentos ou episódios que aconteceram com Jesus. Então a gente vai ter bastante coisinha aqui, fica atento, esteja aí anotando, presta atenção. Bom, segundo aspecto da postura, uma postura a partir da sua identidade, é o perdão para o seu irmão. Você é convidado a imitar o seu Pai Celestial. Lembre-se, você é filho de Deus. Entregou a vida a Jesus? Declara que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida? João capítulo 1, versículo 12 diz que você recebeu poder para ser feito, se tornar filho de Deus. Filha de Deus. É quem você é agora. E como um filho, você é convidado a imitar o seu pai. Então, olha a postura. Seu irmão pegou contra você? Repreende. Você fala, você pecou, não deixa, deixa. Não deixa. Não. O pai repreende ao filho, então ele vai convidar o irmão a repreender o outro irmão. Aponta, você pecou contra mim. Você errou. E aí, a pessoa caindo em si, ela vai demonstrar o arrependimento. E ela vai pedir perdão. Só que isso é uma coisa que Jesus vai testar o quanto nós queremos de fato viver nessa identidade. E se ele fizer isso 7 vezes no mesmo dia, 7 vezes ele vai lá e te dá um tapa na cara. 7 vezes ele se arrepende. Se arrependeu. Não foi só de brincadeirinha, não. Desculpa, e dá outro tapa. Não, se arrependeu. 7 vezes Jesus fala, você tem que perdoar. Então, o primeiro aspecto é justamente esse. Jesus vai falar em Mateus 5,48, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Jesus nos convida a imitar o nosso Pai. Aí você vai falar, desculpa, pastor, não dá, não consigo. Eu não tenho capacidade para isso, eu não consigo. Eu concordo com você. Você não consegue. Você não é perfeito. Você não é perfeita. Você não consegue imitar a perfeição do seu pai. Você não consegue. Coloca isso na mente. Não acha que você consegue. Não, eu consigo. Não, você não consegue. Mas é por isso que Deus te deu o Espírito Santo. É por isso que Deus te deu o poder
através do Espírito Santo. Jesus vai falar logo sobre este revestimento do Espírito, sobre o Espírito fazer morada na tua vida, lá em Atos 1:8. Ele diz, mas vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, você individualmente não conseguiria. Sem o próprio Deus agindo na tua vida, realmente você não conseguiria. Mas, com o poder de Deus atuando na tua vida, através do Espírito Santo, você consegue, porque Deus consegue através de você. Então, tenha isso em mente. Toda vez que estiver difícil de suportar, peça forças ao Senhor para você imitar o seu mestre, para você imitar o seu pai. Afinal, esse é quem você é. Essa é a sua identidade. Nós somos convidados a agirmos, então, conforme a nossa identidade. E um outro aspecto de você ser filho de Deus também há um outro nome ali, há uma outra postura que é colocada. Você também é servo de Deus. E Jesus agora faz um comentário ali. Então, leia para mim, Lucas 17, do 7 ao 10. Pode ler. Qual de vós que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, e lhe dirá, quando chegar no campo, venha agora e sente-se para comer. Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim, também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Muito bem, aqui nós temos uma provocação de Jesus e uma postura, olhe quem vocês são. E vamos agravar aqui. Se você acha que está ainda um pouco leve, eu vou piorar um pouquinho o texto. A palavra servo, no Novo Testamento, é uma palavrinha grega, que é a palavra doulos. E ela, no português, quando a Bíblia começou a ser traduzida no século XIX para a língua portuguesa, ela foi um pouquinho abrandada, porque esta era uma linguagem diferente no século XIX. Sabe o que significa servo? Escravo. A expressão que está sendo colocada aqui é escravo. Então, Jesus está dizendo aqui, versículo 9, será que ele agradecerá ao escravo por ter feito o que lhe foi ordenado? Aí você consegue entender realmente a postura do dono desse escravo. A expressão senhor, inclusive, aqui é dono. Então, você por acaso conhece algum dono de escravos que agradece o escravo por ter feito o que ele mandou? Então, vamos olhar primeiro da perspectiva de baixo para cima. Essa é a perspectiva que Jesus está convidando a gente a olhar. Eu sou servo de Deus. Eu pertenço a Deus. Eu sou escravo de Cristo, como o apóstolo Paulo diz. Eu fui comprado. E qual deve ser a minha postura? Nós somos convidados a entender quem nós somos neste reino. Qual é a nossa identidade? Então, depois de eu ter feito tudo, eu não devo me orgulhar. Olha, que belo escravo que eu sou. Olha só que beleza. Não, você é servo, você é escravo, você foi mandado. Simplesmente diga, eu fiz o que foi mandado. Essa é a postura minha ao olhar de baixo para cima, olhando para Deus. Eu não posso chegar a Deus e chegar, dê o que o Senhor me deve. Não, eu sou escravo.
Deus já me deu algo, ele me comprou. Ele me tirou de um senhor que me jogaria na morte eterna. O nome desse senhor é pecado. E agora eu pertenço a ele. Agora eu vou mudar a perspectiva. Agora, olhando de cima para baixo. O nosso Senhor, diferente do pecado, o nosso Senhor é um bom Senhor. Então você ouve na parábola dos talentos, ele dizendo, servo bom e fiel, ou melhor, escravo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O elogio vem do Senhor, tá? O elogio, a recompensa vem do Senhor. Mas é o Senhor que dá, é o Senhor que fala. A postura não pode ser ao contrário. Senhor, dá a minha recompensa. Senhor, cadê meu elogio? Não. Jesus nos ensina a uma postura diferente. De acordo com a minha identidade. Eu devo ter, então, essa postura de entender, eu estou aqui para servir ao meu Deus. Eu estou aqui para cumprir a vontade dele. Quando a gente tem essa postura, querido, a gente muda o ambiente em que nós estamos. Essa foi a postura de Jesus. Inclusive, o profeta Isaías o chama de o servo sofredor. Ele entendeu essa postura. Claro que o Senhor o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome. Lembre-se, o Senhor é o seu bom Senhor, então este é um que vale a pena você servir sem ter qualquer sombra de dúvida. Porque a palavra de Deus já revela quem ele é. Mas somos convidados a agir conforme a nossa identidade. Há um segundo ponto da nossa identidade. Olha aqui o versículo 17. Agora vai do 17 ao 19. Leia para mim, por favor. Lucas 17, do 17 ao 19. Jesus perguntou, não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse é o famoso episódio dos 10 leprosos, que vão de longe e falam, Senhor, tem misericórdia de nós. E Deus diz, vão se mostrar ao sacerdote, que era o procedimento de purificação, quando você deixava de ter a lepra, ali você tinha que se mostrar ao sacerdote, oferecer uma oferta, havia todo um ritual. A gente até estudou isso quando estudamos o livro de Êxodo, aliás, o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Quando eles estão no caminho, eles percebem que estão purificados. E apenas um, que é um estrangeiro, que é de Samaria, volta para agradecer. A nossa identidade é de que nós somos filhos ou servos em gratidão. E é muito interessante porque a gratidão é o primeiro aspecto, a primeira coisa que trouxe salvação. A gratidão traz a salvação. Como assim a gratidão traz a salvação? Primeiros passos de entrega à vida a Jesus Cristo. Eu reconheço que sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Até aqui, tá ruim o negócio pra gente. Porque eu caí em si do meu erro e eu me arrependi do meu erro. Mas e agora? O que eu faço? E aí eu conheço aquele que pode me redimir do meu erro, aquele que pode me redimir, e eu aceito. Eu aceito em eterna gratidão. Por isso, este que voltou para agradecer, a este Jesus diz, a sua fé o salvou. Eu reconheço aquele que me curou. Eu reconheço aquele que me perdoou. Eu reconheço aquele que me redimiu. Então, querido, você é convidado a viver em gratidão. Muitas vezes, o ter vai faltar. Muitas vezes o ter vai faltar. Você pode até ter recurso. E se não tiver onde comprar?
Eu lembro de uma vez que estávamos no Rio de Janeiro, acho que foi uma das últimas férias que nós fizemos para o Rio de Janeiro, minhas férias em família com os meus pais, e eu lembro que havia dado uma enchente tão brava no Rio de Janeiro, que a maior parte das hortaliças e dos vegetais, que era da região serrana ali do Rio, foi estragado, e você quase não tinha no mercado vegetais de boa qualidade, em pouca quantidade e em preço alto. O que adianta você ter dinheiro se você não tem o que comprar? Então, sim, vão acontecer situações na nossa vida que a gente não vai ter. Mas como nós somos, lembre-se, seja mais do que tenha. Como eu sou filho, como eu sou servo, como eu sou grato, eu não vou reclamar daquele momento, eu não vou murmurar daquele momento, eu vou clamar. Senhor, eu preciso, manda. Mas ainda assim eu entendo quem é Deus e quem sou eu. Então você é convidado a agir de acordo com a tua identidade. E você é provocado a agir em gratidão. Olhamos a identidade, a nossa identidade um pouquinho, a gente já volta nela. Vamos olhar a identidade do reino. Sim, o reino de Deus também tem identidade. Por exemplo, se você vai pesquisar sobre o Brasil, vai lá falar, o Brasil é uma nação, o nome inclusive não é só Brasil, é República do Brasil? República Democrática do Brasil. Tem democrática, né? Me ajuda aí, gente. Estou esperando minha mãe abrir o microfone. República Federativa. Federativa, obrigado. República Federativa do Brasil. Esse é o nome da nossa nação. E aí vai ter vários aspectos sobre o que é o Brasil, quem é o Brasil. Não é diferente do Reino de Deus. Olha o texto que a gente já leu. Texto áureo da nossa lição. Certa vez, tendo sido interrogado... Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Então, olha aqui a identidade. Vocês estão pensando que o reino de Deus é como qualquer reino? É como o antigo reino de Israel? Não, ele não vem de modo visível. Jesus respondeu, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, ou em algumas outras versões, dentro de vocês. Olha que interessante como é a manifestação do reino de Deus, e olha como a gente tem que tomar um cuidado, porque tem gente querendo impor, aliás, na história, tá? Não é agora, não é de agora do Brasil, desse momento de polarização. As cruzadas que aconteceram na Idade Média era a gente querendo impor o reino de Deus ali na região de Jerusalém, ali no Oriente Médio. O reino de Deus não vem dessa forma. O reino de Deus não é pobre e limitado a um tempo, a geografia ou a história. Senão ele passaria como qualquer outro reino. Não tem um reino que já existe há mais de 1000 anos aqui, continua. Existiram reinos que existiram, o Império Romano durou aí seus 1000 anos. Não existe mais. Não há nenhum reino que dure tanto. Então, o reino de Deus ele não é o padrão. Agora, olha que interessante como a Bíblia demonstra o estabelecimento do reino de uma forma até visível. Vamos lá para o final da Bíblia. Vamos em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 11, 15 diz assim, o sétimo anjo tocou sua trombeta e houve altas vozes do céu que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Sim, vai chegar o momento que todo olho verá e toda língua confessará. Mas o reino de Deus ele já está estabelecido entre os súditos deste reino. Eu e você. Você filho, você filha de Deus. Então nós temos que observar isso. Por isso ser no reino de Deus é muito mais importante do que o ter. Eu só vou pedir para os alunos tomarem cuidado aí com os microfones abertos. Tá? O ser é mais importante do que o ter. Porque no reino de Deus você nem consegue ver o ter. Mas você consegue ver o ser. Então,
Quem não pertence ao reino de Deus ainda, consegue ver aquele que pertence. Consegue ver você. Ele consegue ver um cidadão desse reino. Como é esse reino? Olhe para os seus cidadãos. Olhe para aqueles que são chamados filhos de Deus. Está vendo como nós somos provocados a uma postura? E qual é a fé que deve ser exercida nesse reino? E aí a gente vai agora para o capítulo 18. Então leia para mim o versículo... eu vou ler aqui porque eu peguei ele quebradinho. Então Jesus, versículo 1, 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles não deviam orar, para mostrar-lhes que eles deviam orar e orar sempre e nunca desanimar. E aí ele conta a história da viúva e do juiz desonesto, o juiz injusto. Esse juiz, ele não se importava com Deus, é dito ali na história de Jesus, ele não temia a Deus e ele não se importava com a necessidade dos outros. Mas a viúva tanto importunou ele, dizendo, julgue a causa contra o meu adversário. E o juiz falou, olha, para acabar com a importunação, eu vou julgar a causa dessa viúva. Não, a Bíblia não está dizendo para você encher a paciência de Jesus. Fica ali perturbando Jesus, fica perturbando Deus, até que ele te atenda. Não, Jesus ele explica. Olha o versículo 7 e o 8. Acaso não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar, é o versículo 7. Agora olha o 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus então diz, olha, no reino de Deus é um reino que não se vê. Qual é a moeda deste reino? Qual é a economia do reino de Deus? A economia do reino de Deus é a fé. E ele está dizendo, você deve orar, porque Deus sempre fará justiça. Uma das coisas interessantes do livro de Apocalipse, capítulo 5, e o capítulo 6, você vai encontrar ali, debaixo do altar de Deus, lá no céu, pessoas que foram ali, foram martirizadas por a causa do Evangelho. E eles estão clamando, até quando, Senhor? Até quando aguardaremos pela sua justiça? E aí surgem os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. E ali, então, começa a se mostrar a justiça de Deus sendo exercida na terra. Agora, saiba de uma coisa. A justiça de Deus já foi feita. O nome da justiça é Jesus. A justiça foi feita em Cristo Jesus. Então, sim, Deus fará a justiça. Agora, a pergunta final de Jesus é que nos intriga. Quando o Filho do Homem vier, a vinda, a segunda vinda, a volta de Jesus, ele encontrará fé na terra? Então, você faz parte deste reino, você deve ser movido pela fé. A fé é que nós temos um Deus justo. A fé é que nós temos um Deus que age no tempo certo. Olha, pode ser que a justiça que você esteja clamando seja a remissão das pessoas que estão perseguindo você. Como assim? A salvação. Clamaram por justiça na vida do apóstolo Paulo, que aprovava o martírio de Estevão, e Deus fez justiça. Alcançou Paulo. Justiça em Cristo. Ele redimiu Paulo. Foi a justiça dele, não a nossa. Então, queridos, sim, clame pela justiça de Cristo, mas tenha fé que Deus fará conforme a vontade dele. E permaneça e persista na fé, porque você é filho dele. Vamos observar um pouquinho dos valores desse reino. Estamos falando da identidade do reino, a identidade dos súditos do reino. Vamos olhar ali os valores. Vamos aqui no versículo
14. Olha aqui que coisa interessante. A justiça que vem de Deus, ela é diferente da justiça do homem. Leia para mim Lucas 18, 14. Pode abrir o microfone e ler. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ah, que coisa mais maluca que é esse reino de Deus. Como é contrário ao nosso pensamento. Jesus conta uma outra história, uma outra parábola. Dois homens, um fariseu e um cobrador de impostos, que era chamado de publicano. O fariseu, ele começa, aqui eu estou citando a história do capítulo 18, do versículo 9 até o 14, tá? Pessoal, de novo, olhem os seus microfones para ver se estão abertos aí, tá bom? Ele começa ali a dizer, o fariseu está ali orando e diz, Senhor, eu te agradeço porque não sou como esse publicano. E ele começa a falar da sua justiça. O versículo 9 diz ali, alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Então, o fariseu diz, olha, eu dou esmolas, eu não sou como os ladrões e corruptos e adúlteros, nem mesmo com esse publicano que está aí. Eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Ele estava falando da sua própria justiça, mas do reino de Deus a gente já aprendeu. A justiça vem de Deus. A nossa justiça é totalmente insuficiente. Lembre-se, você é servo inútil. Mas eu faço todas essas coisas. Sim, porque o seu Senhor mandou você fazer. O seu Senhor mandou você ser bom, jejuar, dar esmolas, dar o dízimo, a ser honesto. Você está fazendo simplesmente o que o seu Senhor mandou. Isso não te justifica. Quem te justifica é o seu Senhor. Isso não compra a sua liberdade. Quem comprou a sua liberdade foi o seu Senhor. Mas o publicano que está ali no versículo 13, ele batia no peito dizendo, Senhor, o Senhor me comprou. O Senhor me salvou, mas eu sou pecador. Me perdoe, eu me arrependo, tem misericórdia. Mesmo o Senhor me chamando de filho, eu não estou agindo como teu filho. Olha o filho pródigo aí. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Senhor, me perdoa, tem misericórdia. E o texto diz, quem foi para casa justificado foi o publicano, foi o cobrador de impostos, foi o chamado pecador, porque ele sabia quem ele era. Esse é o conceito de humildade. Você observar a sua pequenez. Você saber quem você é. Por isso que o texto diz aqui, aquele que se humilhar será exaltado. Então não é o ditado popular que o pessoal está dizendo, os humilhados serão exaltados. Não. Aquele que se humilhar. Aquele que entende quem ele é diante, não das pessoas. Não joga a régua lá para baixo. Não faz igual o fariseu. O fariseu jogou a régua dele lá para cima porque ele se comparava com aquele que ele julgava inferior. Não, olha para Deus. Olha para o justo juiz. Olha para aquele que é perfeito. Olha para o seu Pai Celestial e fala, Senhor, eu sou um miserável pecador, como diz o apóstolo Paulo. Este que se humilhar, ele será exaltado. O apóstolo Pedro diz, no capítulo 5, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele o exalte. Não vale a pena ser exaltado pelas pessoas, não, meu povo. A exaltação das pessoas é passageira, ela é de acordo com uma imagem, aquilo que eles estão vendo naquela hora.
Isso passa. A exaltação do Senhor, ela é verdadeira, ela é autêntica, ela é eterna. Então busca no Senhor a sua exaltação. Tenha esse valor como o reino. E ainda falando do valor do reino, qual que é o padrão do cidadão deste reino? Olha o versículo 16 e 17. Marnilson, lê para mim. Lucas, eu estou com João na cabeça. Lucas 18, 16 e 17. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Quem é um cidadão do reino de Deus? Qual é a identidade? Qual é o valor desse cidadão? Se eu dissesse, olha, esta pessoa, tirando Jesus da Bíblia, aí você diria, Moisés, maior profeta, representa toda a lei de Israel. Como Moisés é um cidadão do reino de Deus? Elias representa todos os profetas que já vieram na história. Ele é a segunda figura profética mais importante, homem poderoso, nem morreu, subiu para o céu. Quem é como Elias, esse é o cidadão do reino de Deus. Salomão, o homem mais sábio que já pisou na face da terra. Sabedoria dada pelo próprio Deus. Jesus fala, não, esses daí, ó, que vocês estão segurando, não tem nem nome. São as crianças, não tinha nem nome. Essas crianças, os que são semelhantes a elas, e por quê? Ele diz, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A criança recebe o reino de Deus com humildade. A recebe com alegria. Já deu um presente para uma criança? É muito maravilhoso dar um presente para criança pequenininha, para bebê, para criança de 2 anos. Você dá aquele brinquedo da fazer propaganda, né, da Fisher Price, que faz barulho, que toca música, que fala 3 línguas. Você aperta a mão do bicho, ele dá um tchau, ou dá a cambalhota para trás. Você dá aquela coisa e a criança faz o quê? Brinca com a caixa. Ela não está olhando para aquilo que as pessoas colocam como padrão. Ela tem simplicidade, ela tem humildade, ela sabe quem ela é e ela tem alegria naquilo que ela recebe. Diga, irmã Milce. Eu me lembrei de uma vez que nós demos um presente para nossa neta Sara. E ela se encantou com a fita do presente. E ela ficou brincando com aquela fita e ela dizia: Mamãe, eu ganhei uma fita rosa. Então, é isso, né? A gente quer supervalorizar e a criança é como Jesus falou, dos tais é o reino dos céus mesmo. A simplicidade foi muito engraçado esse episódio, porque ela tá aqui, Sara, era um pacote grande e uma fita rosa. Aí ela pega, tira a fita, assim, ela puxa a fita, levanta e fala, ganhei uma fita! Nem balançava aqui. Ela deve ter uns 3 aninhos, foi ano passado, ou 2 ou 3 aninhos, por aí. Mas o que é isso? Ela dá valor às coisas que nós não damos valor. O reino de Deus é das pequenas coisas. Jesus compara o reino de Deus a, como a gente viu nas parábolas passadas, a um grão de mostarda, que ninguém dá valor. O reino de Deus, ele, como nós vimos hoje, ele não é visível. O reino de Deus é dos humildes. As pessoas que a sociedade não dá valor. E é destes que tem a menor importância, que são as crianças.
Esse é o perfil daquele que pertence ao reino de Deus. Agora, para finalizar a nossa lição, a gente entra então finalmente no ter. Com toda essa base que nós tivemos do ser, agora a gente pode discutir o ter, e discutir com muita sabedoria, para a gente enxergar, inclusive, esse episódio com bom entendimento. Então, nós vamos ler aqui, eu vou pedir aí vamos ler bastante, tá? Vamos ler do versículo 18 até o versículo 30. Então, observa agora esse episódio que acontece aqui. Pode ler. Capítulo 18, de 18 a 30. Perguntou-lhe certo homem de posição: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Deveras, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: Nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo, e no mundo vindouro a vida eterna. Uma passagem muito interessante que muitas vezes é mal interpretada. Você, ao ler o versículo 22, por exemplo, ao Jesus dizer: falta-lhe uma coisa, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, muitas pessoas entendem o seguinte, e ainda com complemento, né, ao versículo 25, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu não vou discutir hoje o que é o fundo da agulha, tem várias interpretações, mas é só para entender que é bem difícil. Muitos vão entender o seguinte, então, olha, quem pertence ao reino de Deus não pode ter riqueza, não pode ser rico. Então, nós devemos todos ser pobres. Você pode estar entendendo o texto bíblico errado. Aliás, você deve estar entendendo o texto bíblico errado. Se você ler o livro de Atos, por exemplo, você vai ver muitos ricos que se tornaram discípulos de Jesus. Bom, até antes do livro de Atos, você vai conhecer um carinha chamado José de Arimateia. José da cidade de Arimateia, não é o sobrenome dele, o Arimateia, não. Ele era da cidade. E este José, ele tinha um sepulcro, onde Jesus foi sepultado. Gente, só quem tinha sepulcro cavado na rocha era gente que tinha dinheiro. É mais ou menos como aqui em São Paulo ter um daqueles mausoléus no cemitério da Consolação. Certo? Não é qualquer família que tem ali um daqueles negócios lá. Eu chamo de mausoléu, não sei se tem outro nome. Aquela casa, é uma casa. O negócio, aliás, tem uns ali que é maior que a casa de algumas pessoas. Né? Então, por exemplo, Paulo formou igreja, agora não me vem qual é a cidade, mas ele formou uma igreja em que as primeiras a se converterem eram mulheres ricas daquela cidade. Eu não lembro se foi Tessalônica,
não lembro qual cidade que foi, mas em uma dessas regiões. Então, sim, só que o que Jesus está dizendo, e por isso tem que olhar para o versículo 29. Olha isso, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai, filho ou filhos, por causa do reino de Deus. E aí, pausa aqui um pouquinho. Jesus está falando sobre tesouro. Você é filho, é filha de Deus. Então, o maior tesouro é o reino de Deus. O maior tesouro é o seu Pai. O maior tesouro é Deus. Nada pode estar acima. O problema do jovem rico é que o maior tesouro dele era a riqueza. Jesus diz, é difícil, é mais difícil, é muito difícil que os ricos entrem no céu, porque eles têm um número maior de tesouros no seu coração. Eles têm coisas a mais. Você pode ser que você tenha família, trabalho, orgulho de alguma coisa, ou o próprio orgulho, sim, é um tesouro. O rico, além de tudo isso, tem riqueza. Então, o problema deste jovem não é que ele tinha dinheiro. O problema é que a coisa mais importante para ele era o dinheiro. O dinheiro não era o meio dele, era o fim. A gente viu na lição passada a importância de ser um bom administrador de recursos e que os recursos são meios, inclusive meios que o próprio Deus usa. Aliás, Deus é o dono de toda a riqueza do universo. Então, tudo que existe de riqueza neste mundo, neste universo, pertence ao Senhor. Então, isso aí não é problema algum. Eu fui o professor da aula presencial na semana passada. Falei, gente, para a gente entender, quando você abre a sua Bíblia, em Apocalipse 21 e 22, ele descreve a cidade celestial. Ele descreve a nova Jerusalém, a cidade do Senhor. E ele diz que as ruas são de ouro. Qual é o bem mais precioso que existe? O metal mais precioso, o elemento mais precioso que existe na Terra? Sem dúvida nenhuma é o ouro. Existem alguns outros, diamante, algo do tipo, mas o ouro é o elemento que, desde a antiguidade, é o elemento mais importante, mais valioso. Pois é, no céu você vai pisar nisso. O que a humanidade, o que o ser humano considera como mais precioso lá vai ser chão. Vai ser paralelepípedo. Vai ser aquele tijolinho que você vai pisar. Porque não tem valor. Porque não é precioso. Então isso vai ser a argamassa, isso vai ser o chão, isso vai ser o assoalho. Nós temos que entender que há tesouros na nossa vida. E aí, Jesus está falando, tem gente que é dinheiro. Então ele diz casas. Mas tem gente que é família. Mulher, irmãos, pai, ou filhos. Tem que deixar por causa do reino. Qual é o seu maior tesouro? Ele não pode ser maior do que o reino de Deus. O seu ter não pode ser maior do que o seu ser. Então, e ele diz, olha, fica tranquilo. Quem deixar essas coisas vai ter muito mais. Vai receber no presente. Olha que coisa mais maluca. Vai receber no presente. Muitas vezes mais, ou seja, você vai ter muito mais irmãos, pais, mães e casas. Para encerrar, uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Hélio Schwartz. Ele é o pastor ali, jubilado da Igreja Batista da Penha. Aí ele estava contando, justamente ele falando sobre esse texto aqui, né? E ele falando, olha, eu tenho casas em todo o litoral nordestino. Tenho casas aqui ali na Bahia, tenho casas em Pernambuco. Foi descrevendo. E ele foi descrevendo algumas posses que ele tem. Bom, quem conhece o pastor Hélio Schwartz sabe que ele não tem.
E aí ele fez falou, só que não estão no meu nome. São aqui dos meus irmãos, dos membros da nossa igreja. Eles têm, e às vezes me oferecem para passar férias. Uma das coisas interessantes, então, aconteceu já, isso é de agora. Não é, não. Barnabé tinha um terreno em Chipre. Vende esse terreno e traz o recurso aos pés dos apóstolos. Não quer dizer que ele não tinha um terreno em Jerusalém. Mas está lá em Chipre, ele está morando em Jerusalém, não vai usar. E olha que não é igual a gente ter uma casinha na praia, pega um carro 5 km e estou lá. Não, é uma outra ilha que você tem que pegar um navio e são dias de viagem. Então, Deus providencia irmãos? Sim, a tua família de Cristo é muito mais irmão do que teu irmão de sangue. E eu já vi muito disso, querido. 36 anos, eu tenho 28 anos no Evangelho desde que entreguei minha vida a Jesus. Mas tenho acompanhado a Igreja de Cristo desde que nasci. E quantas vezes eu vi no hospital irmãos que acompanhavam a cirurgia, que eram os acompanhantes de outro irmão em Cristo, sendo que a família não estava presente. Quantos velórios eu vi que não tinha um parente, mas a família de Cristo estava presente. Quantas famílias eu vi que o pai abandonou, mas o pai na fé estava presente. Quantas famílias eu vi que a mãe faleceu, mas a mãe na fé sempre esteve presente. Isso é família de Deus. Isso é o reino de Deus. Jesus está dizendo que nesta vida, você receberá ainda mais. Deixará de receber na era presente muitas vezes mais. Ou seja, muitos mais irmãos, pais, filhos. Cuidado, abrigo. Na Igreja de Cristo é assim. E ele diz, e na era futura, a vida eterna. Vale a pena ser neste reino. E pode ficar tranquilo, que o ter, você terá. Mas você vai ter muito mais do que você deseja, porque você vai ter das mãos do Senhor. E ele sabe exatamente do que você precisa e sabe até o que colocar na sua mão. Fala, olha, eu vou colocar isso aqui na mão dele. Porque, pelo que ele fará o que eu desejo com aquilo que ele é, porque sou eu que estou dando, e ele sabe, e ela sabe disso. Então, vou dar filhos a ele ou a ela. Eu sei que esses filhos serão para a minha glória. Eu vou dar recurso. Eu vou dar moradia. Eu vou dar locomoção, um tipo de transporte. E isso eu sei que ele ou ela vão usar para a minha glória. Eu vou dar família. Eu sei que ele vai usar para a minha glória. Eu vou dar saúde. Eu sei que ele vai usar para a minha glória. Seja muito mais do que tenha. Seja para ter. Porque aí sim vai valer a pena. Isso é o reino de Deus. Acho que, para nós, ser ou ter já não é mais uma questão. Deus abençoe sua vida. Foi um prazer ter vocês aqui conosco, os nossos professores e alunos aqui no ao vivo, você que está nos acompanhando aí no online. Muito bom ter você aqui. Não esquece de deixar a sua curtida, o seu like. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E comenta aqui, comenta o que Deus tem falado no seu coração. Coloca aqui também alguma dúvida que tenha ficado, que tenha surgido. A gente vai comentando nas próximas aulas também.
Deus abençoe sua vida, uma boa semana, um bom início de semana para você. Amém, pastor Cristiano, obrigado pelos ensinamentos. Os destaques nos ensinos de Jesus foram muito preciosos para nós nesse momento. Muito bom É. mesmo.